Fala, meu povo, beleza? Então vamos começar aí, ó. Nossa revisão da P2, certo? A primeira questão, pelo que eu tô vendo aí, já fala de uma máquina térmica. Vamos ver aí o que ela está pedindo. Uma máquina térmica segue o ciclo descrito pelo diagrama dado abaixo, absorvendo 1,5 vezes 10 a quinta joules de energia da fonte quente por ciclo. Galera, então aí ó, já falou de fonte quente, então já sei que tem alguma relação com a fonte fria. Vamos ver aí, vamos ver o que dá aí. Ele quer saber qual o rendimento. E, gente, neste caso aí, como ele quer saber o rendimento, lembra lá da equaçãozinha que eu passei para vocês? Rendimento é o que? Trabalho, que é a energia útil, dividido pela quantidade de calor da fonte quente, que no caso seria a energia fornecida. E aí vem a grande questão: separar as informações e resolver. Eu tenho a quantidade de energia da fonte quente e como ele me deu um gráfico aí, através do gráfico eu acho o trabalho. Então é só jogar na equação do rendimento. E aí, vamos calcular? Vamos lá, galera. Então, conforme eu li aí na questão aí, o que acontece? Informação dada na questão, ele deu a quantidade de calor da fonte quente, certo? Não deu o trabalho, não deu rendimento. Mas, conforme nós vimos em sala de aula, quando eu estou trabalhando um gráfico, eu posso falar que o trabalho é numericamente igual à área, certo? Então, mas professor, que área é essa daqui? Tá aqui, ó. A minha área é formada aqui, ó. Esse desenho geométrico, no caso, é um retângulo. Então, para calcular, para chegar ao valor do meu trabalho, é só fazer base vezes altura, certo? Então, neste caso aqui, a minha base vai ser o intervalo de 0,1 a 0,20, que neste caso, 0,1, 0,10, então neste caso aqui, 0,10. Qual vai ser a minha altura? O intervalo de 1 até 4. Então, cuidado, galera. Olha aqui, ó. Olha o esqueminha que você não pode deixar passar batido na prova. É a questão do 10 elevado à quinta. Então, você vai fazer o intervalo de 1 para 4. Então, seria vezes 3 elevado à quinta. Não posso deixar de analisar o gráfico. Então, neste caso, vamos lá, partiu 0,3 vezes 10 à quinta joules. Com isso, eu já posso vir aqui apagar, ó, 0,3 vezes 10 à quinta joule. Com isso, já tenho todas as informações. Lembrando lá da primeira lei, lá do rendimento, o que é o meu rendimento? Rendimento pode ser trabalho, certo? Dividido por quantidade de calor da fonte quente. Nada mais é que a energia útil, o que você utiliza no sistema, dividido por energia gerada, energia fornecida. Que para essa situação aqui, ó, vai ficar o quê? 0,3 vezes 10 à quinta, certo? Dividido por Q1, 5 vezes 10 à quinta. Galera, chegando aqui, ó, fechou. O que você vai fazer? Facilitando a sua vida, cortei, e o meu rendimento seria de 0,2. Porém, eu quero esse rendimento em porcentagem. O que eu vou fazer? Multiplico por 100. Então,
meu rendimento dessa máquina térmica aí vai ser de 20%. Beleza? Partiu questão 2. Beleza, galera? Então aí, partiu questão 2. O que ele diz aí? Sobre um sistema realiza um trabalho de 3.000 joules. Em resposta, ele fornece 1.000 calorias de calor durante o mesmo intervalo de tempo. A variação da energia interna do sistema durante esse processo é... E aí ele me deu a dica aí, ó. Ele diz que 1 caloria equivale a 4 joules. Beleza, coletando as informações, partiu resolução. Fala, galera. Então, resolvendo a questão 2, o que acontece? Ele disse que sobre um sistema, então, no caso, o gás está sofrendo o trabalho. Se o gás sofre o trabalho, o que eu posso afirmar? Que o sinal aqui ele vai ser negativo. É como se estivesse tendo uma compressão, o seu volume está diminuindo. Ele deu uma fonte de calor. Galera, se sofre trabalho é porque eu estou perdendo calor. Se eu estou perdendo calor é negativo, certo? E a outra informação que ele deu, que 1 caloria equivale a 4 joules. O que ele quer saber? A variação da energia interna. Então, de acordo com a primeira lei lá, eu posso falar isso aqui. Galera, eu coloquei aqui, realiza trabalho. Para que realize trabalho, a variação de volume tem que ser maior que 0. Quando essa variação de volume é menor que 0, então para essa situação ele sofre o trabalho. Sofre o trabalho. Beleza, galera? Então agora aqui, ó, a parte difícil já foi feita. Separar as informações. Qual o próximo tópico? Jogar na formulazinha. Então vai ficar menos. Opa, outro detalhe importante, gente. Nós estamos com unidades de medidas diferentes. O que eu vou ter que fazer? Regrinha de 3. 1 cal equivale a 4 joules. 1.000 equivale a X. Então, fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, ó, o que vai acontecer? 4.000 menos, esse menos é da fórmula, cuidado com essa jogada aqui, menos 3.000, beleza? Fazendo essa continha, passo a passo, bonitinho, para você revisar, voltar, entender melhor. Vou conservar menos 4.000 mais 3.000. Então, a variação da energia interna para essa situação seria de menos 1.000 joules. Beleza, galera? Partiu questão 3, vamos lá. Vamos lá, meu povo, beleza? Então, continuando aqui, questão 3. Então, a questão 3 diz um raio de luz. Opa, se é um raio de luz, o que acontece? Frente 2, certo? Vamos ver o que se pede aqui. Um raio de luz que incide em uma interface ar e vidro, fazendo um ângulo de 60 graus com a normal, é refratado segundo um ângulo de 30 graus. Se a velocidade da luz no ar vale c, qual a sua velocidade no vidro? Beleza, galera. Então, se a interface ar e vidro, o que eu já posso falar aí? Que o ar ele é menos refringente do que o vidro, certo? Outro detalhe importante, ele não deu a velocidade da luz, então você vai ter que levar essa variável até o final. Fique atentos aí, viu, galera? Então, partiu, vamos para a resolução. Vamos lá, galera, resolvendo aqui a questão 3.
Essa daqui já é da área de refração, certo? Ele deu aqui, ele disse que esse primeiro meio é o ar e o segundo meio é o vidro. Então o raio está indo do ar para o vidro, está ocorrendo essa mudança de meio, certo? Então, como nós já vimos, sempre que você parte do meio menos refringente para o mais refringente, a tendência do raio é aproximar-se da normal, certo? Isso aí foi visto em sala de aula. O ângulo incidente aqui, 60 graus, e o ângulo refratado, 30 graus. Que coisa você está querendo saber aí? Qual a velocidade da luz no vidro? Galera, lei de Snell. Então você pode fazer aqui, ó, N1 seno de 30 é igual N2 vezes seno de 60. Opa, calma aí, pegar aqui o apagador aqui. Troquei as bolas. 60 e 30. Certo? Só que ele quer saber a velocidade. Na equação aqui não tem velocidade. Mas nós vimos em sala de aula que o índice de refração do meio seria a velocidade da luz dividido pela velocidade do meio. Substituindo aqui, eu já vou até colocar, ó. Vai ficar C sobre. Galera, como esse lado aqui está relacionado ao ar, e ele disse no exercício que valia C, vou levar aqui, ó, C que multiplica seno de 60, neste caso, raiz de 3 sobre 2. Gente, não esquecer aquela tabelinha. 30, 45 e 60. Qualquer coisinha, canta aquela musiquinha que eu nunca consegui decorar aquela musiquinha. Eu sei que é no ritmo do Natal, tem uma versão lá no ritmo do Natal. Beleza? Aqui vou jogar C, a velocidade do vidro, certo? Vezes seno de 30. Nós sabemos que é meio. Aí vem a melhor parte, né, galera? O corta-corta. Posso cortar esse com esse, tem dos dois lados, certo? Posso cortar o 2 com 2. E aí o que ficou aí? Raiz de 3 sobre C. Vou até colocar aqui, ó. Raiz de 3 sobre C. Isso aí vai ser igual a 1 sobre... Opa! 1 sobre vidro. Tranquilo? E aí, gente, chega nessa parte aqui, multiplicação cruzada. Multiplico esse por esse por esse. V, vidro, raiz de 3. Isso aqui é igual a C. Tudo que está multiplicando passa dividindo. V. Opa. Vidro, C sobre raiz de 3. Essa é a nossa respostinha. Mas para não ficar feio assim, vamos racionalizar. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Que aí fica uma resposta mais chique, mais apresentável. Então ficaria C raiz de 3 sobre 3. Beleza, galera? Então essa daí foi nossa questão 3. Partiu questão 4. Qualquer coisinha, volta o vídeo, qualquer dúvida, entre em contato que a gente toca o barco. Beleza? Na questão 4, diz o que ela está pedindo aí. Quando a luz se propaga no vácuo, N igual a 1, para um líquido, o ângulo de incidência vale 45 graus e o ângulo refratado vale 30 graus.
Determine a velocidade com que a luz se propaga no líquido. Galera, mesmo raciocínio da questão anterior. Vamos tentar aplicar aí lei de Snell. Um, dois, três. Voltando aqui, meu povo. Uma questãozinha, conforme a leitura, simples, aplicação direta da lei de Snell. Ele disse que o raio ele vem está se propagando no vácuo, n igual a 1, então o ângulo de incidência 45. E ele passa para o líquido, então ocorre uma refração, mudança de meio. Detalhe, se ocorre mudança de meio para essa situação aqui, quando eu passo de um meio 1 para o meio 2, a frequência ela é sempre a mesma. Guarde isso aí no coração. No caso aqui, o ângulo refratado, 30 graus. Galera, fácil demais, aplicação direta, lei de Snell, N1 vezes seno do ângulo incidente é igual a N2 vezes quer saber a velocidade. Um, dois, três. Então, voltando aqui, questão 4, ele deu essas informações e ele deu o índice de refração lá do meio, que é 1, e não deu o índice de refração do líquido. Galera, a aplicação da lei de Snell, bem parecida com a questão anterior. E ele quer saber qual a velocidade da luz no líquido. O que você vai fazer? A aplicação direta, C sobre V, vou chamar de Vá, no caso do vácuo. Isso aqui tem que ser vezes seno de 45 graus, certo? CV li vezes seno de 30 graus. Galerinha, a aplicação, você vem aqui, ó, maior tranquilidade, cortou, o que vai ficar? Seno de 45, então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, né? Como tem aqui, eu vou colocar o V, o vácuo, aqui. Logo, para essa situação aqui, o que você vai fazer? C sobre... Opa, C já cortou, né? Então, vai ficar simplesmente meio que multiplica V líquido, certo? Velocidade da luz no vácuo. O exercício deu um valor? Galera, não invente exercício. O exercício não deu valor. Então, o que você vai fazer? Vai chamar de C. Fazendo aqui meus cortes de novo, o que eu posso afirmar? Vou passar para cá, ó, multiplicação cruzada. Então, vai ficar V li vezes raiz de 2. E esse aqui que estava dividindo, passo para cá, é igual. Galera, quem é o V do vácuo? Não sei, então vou chamar de velocidade da luz, não deu valor. E aí eu vou fazer o mesmo processo, tudo que está multiplicando.
Ah, professor, mas eu sei que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Só que aí o exercício ele não disse isso. E você também não tem obrigação de saber o valor exato. Você tem que saber que esse valor existe, porque geralmente os exercícios dão esse valor. Então a minha respostinha aqui para essa situação, novamente, questão de estética. O que você vai fazer? Raiz de 2, raiz de 2. Só para ficar bonitinho. Então, a velocidade da luz no líquido vai ser igual a raiz de 2, que multiplica C, sobre 2. Fechou. Questão 4, doce, doce. Já a pessoa caiu numa dessa na prova? Só o Todd. Questão 4 fica por aqui. Partiu questão 5. E aí, galera? Então, na questão 5. O que ele diz aí na questão 5? De uma lanterna colocada no ar, sai um estreito feixe de luz que incide na superfície de separação entre o ar e um líquido transparente, refratando-se conforme mostra a figura abaixo. Determine o índice de refração do líquido. Galera, primeira informação aí, se é do ar, eu posso já afirmar que N1, ou que o índice de refração é igual a 1. Que ele me... Ou ele deu o ângulo 53 e deu o refratado 37. E logo nos dados ali ele deu as informações do seno e cosseno. Então esse 40 e esse 15 aí nem vai usar. Bom demais. Isso quer dizer o quê, gente? A aplicação direta da lei de Snell. Fácil desse jeito. Galera, beleza? Então vamos lá. Ó. Conforme o que nós lemos lá na questão, o que acontece? Para essa situação, ele quer saber qual o índice de refração do líquido. Então aqui ele disse que ar, aqui, líquido. A aplicação da lei de Snell, não tem para onde correr. Tava muito gente boa nessa listinha de exercício aí para vocês, certo? O que você vai fazer? N1 vezes seno de 53 é igual a N2 vezes seno de 30. De 30. De 33. 33? Não, rapaz, 37, ô Alex. Jogando os valores, neste caso, fazendo a minha multiplicação, fácil demais, ó, 0,8 é igual a... Já vou colocar logo aqui. Já vou colocar logo aqui, ó, pago aqui. Tudo que está multiplicando passa dividindo, então eu posso falar que N2 seria 0,8 dividido por 0,6. Neste caso aí, 1,33. E fácil. Morreu. Beleza? Partiu questão 6. Questão 6. Baseando-se na transformação mostrada no gráfico, afirma-se que, então ele deu meu gráfico, é um gráfico pressão em função de volume, tem um formato aí de um retângulo inclinado, e aí ele deu as alternativas. Alternativa A, a vizinhança não realiza trabalho. Alternativa B, a vizinhança realiza trabalho. Alternativa C, o sistema não realiza trabalho. Alternativa D, o sistema realiza um trabalho de 2,5 vezes 10 a quarta joules. Beleza, esses aí são os itens. O que eu posso afirmar para vocês? Se é um gráfico velocidade em função do volume, eu posso afirmar que o trabalho ele é numericamente igual à área. A área é formada lá no gráfico. Então, partiu, vamos calcular aí. Galera, então voltando aqui, conforme a leitura lá,
nós temos esse gráfico, pressão em função do volume, certo? Gente, falou em gráfico, lembra do que foi dito em sala, gráfico. Então, para esse gráfico aí, eu posso falar que ele é numericamente igual à área. Eu quero saber qual é o trabalho realizado aqui por esse desenho geométrico. No caso aí é um retângulo torto. Como é que eu vou fazer para calcular essa área aí? Galera, se você analisar aqui, você vai ter a base maior, você vai ter base menor, você vai ter base maior e você tem altura. Só que eu não quero o cálculo de toda essa região, só dessa região aqui. Vou até tracejar ela aqui de azul. Então, ó, o que interessa para a gente é só essa região aqui. Como não tem uma fórmula fixa para calcular só essa região aí, o que eu vou fazer? Calculo a área do trapézio e depois vou subtrair essa área aqui, ó, que não está dentro do que eu estou querendo, certo? Então, área do trapézio, vou fazer base maior vezes altura dividido por 2. Então, isso daqui seria a minha área 1. A área 2 vai ser a área desse triângulo aqui, ó, base vezes altura, certo? Então, neste caso aqui, ó, base vezes altura, claro, dividido por 2. O que eu vou fazer no final? O trabalho total que eu quero vai ser trabalho 1 menos trabalho 2, certo? Então, trabalho 1 menos trabalho 2. O que eu vou fazer agora? Calcular aqui separadamente. Vou fazer a área desse trapézio aqui no cantinho aqui, ó. Galera, para essa situação aqui, qual é a base menor? A base menor é esse intervalo aqui, ó. Se sai de 6, vai para 10, aumentou 4. Então, ficaria 4 mais... Galera, base maior. Então, seria todo esse intervalo aqui. 10. Altura. Gente, a altura é daqui até aqui, que neste caso seria 5 vezes 10 a terceira. Tudo isso aqui dividido por 2. Tranquilos? Continha, neste caso aí, vai ficar 14 vezes 5 vezes 10 a terceira dividido por 2. Então, o trabalho final ficaria... Corto isso aqui, simplifico, né? Ficaria 35 a terceira joules. Isso da área do trapézio. Lembra? Trapézio menos o triângulo. Então, para calcular a área do triângulo, vou fazer logo aqui, ó. Seria a área 2, só desse aqui, ó. Que A2, A1. Seria a base está aqui, nós já vimos que vale 4. A altura, 5, a terceira. Tudo isso aqui dividido por 2, certo? Então, o trabalho 2 aqui seria 4 vezes 5, 20, dividido por 2, 10 vezes 10, a terceira, joules. Chegando aqui no trabalho total, aqui, para essa situação aqui, ficaria o quê? 35 vezes 10 a terceira, menos 10 vezes 10
a terceira. Então, o trabalho ficaria de 25 vezes 10 a terceira joules. Galera, uma coisa importante, como ocorreu um aumento, saí do 0 e fui para o 6, ocorreu um aumento do volume, eu posso afirmar que esse sistema aqui, ele realiza trabalho. Então, posso afirmar aqui que, olhando as alternativas aí, se eu ando uma vírgula para cá, eu somo uma unidade ao meu expoente. Então, ficaria 2,5 vezes 10 a quarta joule. Respostinha aí, só o ouro. Fácil, fácil. Claro, se você tiver essa ideia de trabalho bem clara na sua cabeça. Então, ó, aqui eu precisei calcular uma área total e subtrair uma área menor, porque eu só quero essa região aqui, que é a região que está no gráfico. Beleza? Então, vamos lá, galera. Partiu questão 7. Na questão 7, ele fala aí de uma máquina térmica. Opa, se é máquina térmica, vamos ver aí. Já lembro lá do rendimento, lembro lá do desenho que foi feito em sala de aula, quantidade de calor da fonte quente é igual a quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho. Mas vamos ver o que ele pede aí. Uma máquina térmica realiza trabalho Questão 7. Na questão 7, ele fala de uma máquina térmica. Se é uma máquina térmica, galera, o que eu já tenho que lembrar aí? Quantidade de calor da fonte quente, quantidade de calor da fonte fria e trabalho. Lembrando que quantidade de calor da fonte quente nada mais é que quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho. Então vamos lá para a leitura. Uma máquina térmica, ao realizar um ciclo, retira 20 ou 2,0 quilocaloria de uma fonte quente e libera 1,8 quilocaloria para uma fonte fria. O rendimento dessa máquina é... galera, então nós temos aí fonte quente e fonte fria. Se é rendimento, lembra lá daquela equaçãozinha? Rendimento é igual a 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido por quantidade de calor da fonte quente. Então, vamos resolver essa daí lá no quadro. Beleza. Então, conforme a leitura, eu tenho a fonte quente, que é igual a 2 quilocaloria, e tenho a fonte fria, que é igual a 1,8 quilocaloria. Galera, então, como eu tenho fonte quente e fonte fria, então trata-se da máquina térmica. Tenho que lembrar lá que é impossível converter todo o calor em trabalho. Então, cuida com isso aí lá para a prova. Gente, essa aqui foi tranquilo. Jogar direto na equação de rendimento, onde eu digo que 1 menos Q1, Q2 sobre Q1, certo? E tenho todos os valores aí. Neste caso, como eu vou dividir um valor pelo outro, eu não preciso transformar para joule. Como tem unidade em cima, unidade embaixo, corto, não há necessidade de você transformar para joule. Então é só jogar direto. Então aqui vai ficar N1, 1 menos 1,8 dividido por 2. Galera, neste caso aí, o que acontece? Para essa situação vai ficar 18 por 2, 9, 0,9. Então, o rendimento para essa situação aqui seria de 0,1. Para ficar bonitinho, vezes 100, que aí eu vou ter este valor em porcentagem, certo? 10%. E aí,
Fechou questão 7. Já pensou se caiu uma dessa aí na prova? Rapaz, só o ouro, né? Beleza? Então vamos lá. Questão 8. Questão 8, a saideira da nossa lista, certo? Nossa lista está bem direcionada para a nossa prova, então quem conseguir fazer a lista vai ter facilidade na hora da prova. Então vamos fechar lá. O que diz a questão 8? Um motor funciona à base de óleo de girassol, sendo considerado uma máquina térmica de Carnot. Opa, de Carnot. Então já é uma observação para você considerar aí. Apresentando um rendimento de 25% quando operando no ambiente a temperatura de 27 graus Celsius. A alta temperatura de funcionamento desse motor é em graus Celsius. Galera, cuidado, que aqui, pelo que eu estou vendo, tem um peguinho aí. Quando ele fala motor de Carnot, você pode usar aquela equação do rendimento. 1 menos, rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido por temperatura da fonte quente. O peguinha que eu comento aí com vocês, para vocês ficarem atentos, é que a temperatura ela tem que ser em Kelvin, certo? Transformou para Kelvin, faz o cálculo. E a resposta que você vai achar é em Kelvin. E o exercício ele pede uma temperatura em Celsius. Então, cuidado com esse detalhe aí. Mas vamos lá, vamos partir para o quadro agora. Vamos resolvê-la agora, essa saideira. Beleza? Tranquilo, gente. Então, coletando as informações lá da questão, eu tenho aqui que o meu rendimento é de 25%, temperatura ambiente, eu vou chamar de T1, vai ser 27 graus Celsius. Informação muito importante. Trata-se de uma máquina de Carnot. Para essa situação aqui, eu posso falar que o rendimento pode ser 1 sobre temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, ele quer saber da temperatura da fonte quente. Gente, já deu todas as informações, mas cuidado com aquele peguinho que eu comentei em sala, viu? A questão da temperatura, essa temperatura tem que ser sempre em Kelvin. O que eu tenho que fazer aqui? Somar 273. Beleza? Então, neste caso aí, vai ficar fazendo a continha aí, jogando os valores. Aqui, vou ter que dividir por 100, 0,25. Certo? Agora sim, tem todas as informações. Vou jogar aqui 0,25 menos temperatura 2. Então aqui vai dar 300 sobre T1. Opa, esqueci o 1. Calma aí, galera. Vamos aqui, pressa é essa. Então 25, 1 menos temperatura 2, que seria de 300 Kelvin, dividido pela temperatura que eu quero encontrar, T1. E aí começa aquele jogo, né, gente? Esse que está positivo, esse que está negativo passa para o outro lado positivo, e o que está positivo vem negativo. Então ficaria 300 T1 é igual a 1 menos 0,25. Continuando a continha aqui, 300 dividido por T1 é igual a 0,75, certo? Trezentos dividido por 0,75. Então, essa divisão aqui, galera, separou as informações, o resto é matemática. 300 dividido por 0,75 seria 400 Kelvin, certo? Ah, professor, mas ele não pediu em Kelvin, ele pediu em Celsius.
Então, você sabe que temperatura Celsius seria temperatura Kelvin menos 273. Neste caso aí, temperatura Celsius seria 400 menos 273, que daria 127. Então, vou colocar aqui, ó. Melhor. Então, daria aqui a temperatura T1, 127 graus Celsius. Beleza, gente? Então, fica aí a nossa listinha de revisão, 8 questõezinhas tranquilas. A prova foi feita baseada nessas... A lista foi feita baseada na prova, então tá bem similar. Resolva a prova, releia o resumo que foi feito em sala. Isso aí vai ajudar bastante. Tem as questões do livro, refaçam as questões do livro, que vai te dar base para responder qualquer questão da prova, beleza? Então é isso aí. Desejar uma boa prova e até a próxima lista aí. É nóis.